Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós já estamos aqui, prontos, preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai inspirar a sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos? Hoje, a gente tem jovem, velho, jovem. Então, eu tenho insistido que a gente não se diferencia mais tanto por idade, a gente se diferencia por mentalidade. Porque em todas as gerações hoje tem gente aberta ao novo, e em todas as gerações já tem gente resistente à mudança. Livro aberto. Salas de aula são encontros de universos distintos. Cada estudante e cada professor carrega consigo os seus valores e a sua visão de mundo. Mas o que acontece quando diferentes gerações se encontram neste espaço? Quais os desafios estão em jogo nesta troca? Pega a caneta. E para nos aprofundarmos nessas discussões, o Pode Aprender de hoje recebe o palestrante, escritor e doutor em comunicação, o Dado Schneider. O Dado ele é especialista em comportamento humano e geracional e conversa principalmente sobre esse choque de gerações e como é possível aproveitar esse conflito geracional na busca da melhoria do ensino e também do preparo para o futuro dos alunos. Então, Dado, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. É uma honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anaê. Já vi que nós vamos ter, eu acho, umas 4 horas de conversa, né? Pelo tudo que você já falou. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito construtivo e muito evolutivo. Então, para a gente começar a nossa conversa, Dado, eu gostaria que você descrevesse um pouquinho sobre essas gerações, né, de hoje que estão compartilhando este mesmo espaço e falasse quais são essas gerações, Dado. Bom, eu fujo um pouco das classificações normais, porque as pessoas chegam até a me perguntar exatamente em que ano começou o Baby Boomer, na verdade o ano é irrelevante, o importante é como as pessoas foram criadas e em que contexto. Eu gosto de dizer que assim, nós estamos ainda tem no mercado de trabalho gente da geração chamada geração silenciosa, pessoas com mais de 80 anos, tem algumas pessoas que ainda estão trabalhando bastante com mais de 80 anos. Essa geração silenciosa, ela vai, sei lá, de 1924 a 1944. Tá? Aí, por que são chamados os baby boomers, que são os nascidos depois do final da Segunda Guerra? É que durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, houve um represamento de nascimentos, ou seja, um monte de gente não nasceu nesse período, as pessoas tinham medo que o mundo fosse acabar. Então, houve um retardo, um represamento dos nascimentos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, há uma explosão de nascimentos, né? Uma explosão de babies, um baby boom. Então, baby boomer é chamada essa geração toda que veio no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer assim, vai de 1945 a 1961, 62. É irrelevante se é 60, 61, 62, 63, tá? É essa leva de gente. Os baby boomers, depois, quando ficam jovens, são os primeiros jovens diferentes, porque a geração silenciosa eram jovens que se vestiam como adulto, falavam como adulto, se comportavam como adulto, eram adultos com menos idade. Já os baby boomers foram criados de uma forma mais aberta e quando eles ficam jovens, eles viram quem? Os hippies. Mas vamos seguir, tá? Depois, houve uma incógnita, assim, meu Deus, o que vem depois deles, né? Aí chamaram de geração X porque não sabia o que ia vir, né? Os geração X, sei lá, são de 1962, 63 até 1979, 80. E esse pessoal hoje, geração X, que são os de 50 e poucos, 40 e muitos, né? Eles se comportam muito semelhantemente aos baby boomers, por quê? E aí eu volto a insistir o que eu falei no início. Foram criados da mesma forma, fizeram fila para entrar na sala de aula, cantaram hino antes de entrar na sala de aula, levantavam quando a professora entrava na sala de aula. Então, as gerações baby boomer e X são muito semelhantes hoje, tá? Aí vem depois de X, vem Y, né? A geração Y são os jovens da virada do milênio que foram apelidados de millennials, né?
A geração Y vai de, sei lá, de 1980 até... Aí muda, né? Cada um tem uma classificação. Pode ser de 1980 a 96, 98 ou 2000, não importa. É um outro tipo de gente, que eu costumo chamar de gente híbrida, que teve um pouco da criação de Baby Boomers e X, mas já teve mais uma cara de Z, que é a geração que veio depois, que veio junto com a internet. E aí, depois da geração Y, que são os millennials, vem a geração Z, que são os nascidos na virada do milênio, e que esses sim, quando vieram ao mundo, já tinha celular, já tinha computador, já tinha internet, já tinha início das redes sociais. Então, eu lá no início do século já defini a geração Z como esses são feitos de outro material. E agora a gente tem a geração alfa, que vem... Eu acho que a melhor forma de saber quando é que vem a geração alfa é quando vem o smartphone, porque aí o smartphone muda radicalmente o nosso comportamento. Quem tinha celular para falar ao telefone e mandar torpedo foi um tipo de gente. Nós todos viramos outro tipo de ser quando passamos a carregar toda a nossa vida no bolso, no smartphone. Então, a geração alfa já é bem diferente da geração Z, porque foi criada por pais que quase não olhavam mais para eles, estavam mergulhados no smartphone. E agora já tem a geração beta, que esses que passam o dedinho em tudo, passam o dedinho em tela de TV na casa da avó, que está vendo TV aberta, quando entra a propaganda eles tentam tirar com o dedinho, eles tentam ampliar foto impressa, né? Esses são já de outra galáxia. Não sei se eu defini, falei demais. Não, acho que a definição ficou muito bem clara, principalmente nessas divergências e nessas mudanças que acontecem, né? Durante o tempo e também durante as gerações. E como que você percebe essa convivência agora trazendo para o ambiente escolar, né? Dentro da escola, como que você percebe essa convivência entre essas várias gerações que a gente comentou? Porque você mesmo falou, né? Existe a geração de pessoas de 80 anos que ainda estão no mercado de trabalho e existe agora a geração beta, que são justamente os pequenininhos, os recém-nascidos, que, como você comentou, né, passam o dedinho na tela. Então, como que você consegue perceber essa convivência entre essas várias gerações? Eu acho que a convivência está bastante complicada, viu? Porque muita gente que foi criada no século XX, e eu gosto muito de dizer que no século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. A gente se diferenciava por idade. Tinham pouquíssimas exceções a este padrão que eu estou falando. Hoje, a gente tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Então, eu tenho insistido que a gente não se diferencia mais tanto por idade, a gente se diferencia por mentalidade. Porque em todas as gerações hoje tem gente aberta ao novo, e em todas as gerações já tem gente resistente à mudança. Principalmente geração mais nova, que é uma coisa que me choca. A convivência está difícil por quê? Porque muita gente que hoje é madura, né, que está com mais de 40 anos, diz assim, no meu tempo minha mãe olhava para mim, o meu pai olhava para mim, eu já sabia o que eles queriam fazer. Se a gente diz isso para uma pessoa de 10 anos, ela vai dizer assim, que ridículo, por que não conversavam? Né? Por que não conversavam? É porque a gente não conversava porque eles estavam lá em cima, a gente olhava para a autoridade de baixo para cima. Hoje eles olham para a autoridade no mesmo plano. E aí é mais complexo ser autoridade. Antes bastava entrar numa sala de aula que todo mundo ficava quieto. Agora a pessoa tem que conquistar a audiência. É muito mais complexo e tem gente que não quer se esforçar para isso. E era justamente isso que eu ia abordar contigo. Quais são os maiores desafios para os professores na hora de se conectarem com essas novas gerações, né? Como que eles podem se adaptar e tentar minimizar esses conflitos geracionais dentro da sala de aula? Tem uma coisa que eu acho que é muito chato dizer. Eu sou professor, tá? Eu dou muita aula para professor, muita palestra para professor. Talvez um dos ramos que mais me convide para palestrar é o ramo da educação, nos mais diversos níveis. Eu vejo uma resistência muito grande de um número imenso de professoras e professores em mudar a forma de dar aula. Não é porque funcionava nos anos 90 ou no início do século XXI que a pessoa não tenha que se reciclar. Tem outro tipo de gente na sala de aula. Gente que está sendo estimulado absurdamente, às vezes até demais, porque os pais terceirizaram, muitos pais terceirizam até a conversa com os filhos, entregam para a Alexa, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ter o mesmo grau de atenção que a gente tinha numa sala de aula nos anos 80, 90 e na primeira década desse século,
do que a partir dessa segunda década do século, quando entra a nossa vida toda, que é multitela. E, puxa, se a criança é multitela antes de entrar na escola, se a professora ou o professor não forem muito interessantes, ela vai querer voltar para aquele esquema de multitela. Mas eu sou, assim, eu sou um otimista. Eu acho que agora é a hora da professora, do professor entrar em campo e mostrar a sua qualificação, porque assim, com esse excesso de telas, é justamente na escola que a pessoa vai ter que ter a sua infância, né? Vai ter que brincar, vai ter que colorir, vai ter que cantar, vai ter que atuar, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, acho que assim, estamos com a faca e o queijo na mão. Só depende de ter vontade de mudar. Eu vou aproveitar essa tua fala da questão das telas, né? Porque daí a gente também engloba a questão das tecnologias, né? De forma em geral. Você então acredita que, de certa forma, ela contribui para esses conflitos geracionais dentro das escolas? Contribui, mas eu não gosto de demonizar as telas, porque assim, quem demoniza a tela é porque não tem perspectiva histórica, que eu duvido que se a gente tivesse na infância e na adolescência esse monte de telas, games e redes sociais, eu duvido que a gente vivesse tanto na rua como a gente viveu. Tá? Então, assim, o cara que jogava mal futebol lá quando eu era adolescente, ele hoje com o FIFA dentro de casa, ele pode ser craque. Então, assim, eu não vou demonizar as telas. O que eu fico preocupado é com a total falta de, não vou dizer a palavra controle, mas de atenção dos pais em dar um certo limite para as telas. Porque a vida não é só telas. E muitos pais, por exaustão, por cansaço, ou até porque querem ser amigo de filho, e aqui vai uma crítica feroz minha, pai não tem que ser amigo de filho, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, né? E tem que dar amor, limite, atenção. Tem muitos pais não dando atenção, né? E isso é uma forma de não dar amor, e para compensar não dão limites, tá? Então eu acho que nós temos que lidar com o excesso de telas dentro de casa para, chegando na escola, a escola propor coisas diferentes das telas. Claro que tem que ter um esforço da escola e dos professores, das professoras, para tornar interessante a aula. Mas eu acho que é uma grande chance da gente ter um papel significativo na formação de um ser. Perfeito. E o que você enxerga, como que você enxerga essa geração um pouco mais jovem? O que você enxerga de bom neles, digamos assim, que podem ser transmitido para as gerações mais velhas? Existe um aprendizado, uma troca de aprendizado entre essas gerações, não existe, Dado? Posso ser sincero? Pode, com certeza. Pode e deve ser sincero. Tem muito menos interação do que deveria. Acho que nós estamos vivendo uma crise de linguagem terrível, que eu acho que só tem um paralelo na história recente, quando surgiram os hippies, que os hippies foram disruptivos na forma de falar, de se vestir, inclusive de amor livre, cabelos compridos, essas coisas. Os hippies foram uma ruptura. Eu acho que ruptura é igual, ou pelo menos semelhante, só agora com a geração Z. E assim, a geração Z não quer saber o que aconteceu antes dela ter surgido no mundo, porque quando a gente vai contar para ela é sempre no meu tempo foi melhor, e isso é muito chato de ouvir, né? E os mais velhos não querem se aproximar da geração Z porque eles, entre aspas, né, para os mais velhos parecem ser muito estranhos, tem outra linguagem, tem outros cabelos, tem outro comportamento de gênero, né? E é nada mais nada menos do que a história sendo, né, repetida. Eu acho que a gente está numa crise de linguagem e nós vamos ter que nós vamos ter que nos aproximar, e eu estou batendo numa tecla, a gente vai ter que se entender. E eu acho que, não sei se essa é a sua próxima pergunta, mas já vou responder. Se tem uma distância entre gerações, quem é que tem que dar o primeiro passo? Quem é mais experiente, mais vivido e mais maduro, são as pessoas mais velhas. E existe uma fórmula para a gente minimizar essa distância entre as gerações? Existe alguma forma, algum meio de facilitar essas trocas entre essas gerações? Olha, eu acho que só existe o diálogo, mas assim, por que uma pessoa de 20 anos vai prestar atenção em mim se eu vou falar numa linguagem em cima de um pedestal dizendo, eu sou experiente, você não é? Que interesse essa pessoa vai ter em prestar atenção em mim? Então, assim, eu como professor, eu desenvolvo técnicas para tornar interessante a forma de chegar a minha mensagem a ela, que aí se o formato é diferente, ele vai prestar atenção no conteúdo. Agora,
meros repassadores de um ótimo conteúdo que se não preocupam com a forma, não se preocupam com a dinâmica, não se preocupam com a linguagem, eles não vão prestar atenção em nós, porque a gente era obrigado a prestar atenção nos mais velhos porque não tinha internet. Agora, com a internet, eu posso aprender qualquer coisa de qualquer fonte que pode ser mais interessante e mais divertido do que prestar atenção naquele meu professor, naquela minha professora. Então, assim, a gente vai ter que rebolar. E eu tenho um mantra, tá? Eu tenho um bordão, assim, que é o mundo mudou bem na minha vez, né? E quando eu era jovem, eu tinha que prestar atenção nos mais velhos. Agora que eu tô velho, eu tenho que prestar atenção nos jovens. É isso. Perfeito. A gente trabalha e trata muito aqui no Pode Aprender questões de dicas. Então, como nós estamos falando do ambiente escolar dentro da sala de aula, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para os nossos ouvintes, que são os nossos professores, do que eles podem trazer para dentro da sala de aula para estimular essa colaboração intergeracional, para que eles possam trazer essa discussão para dentro do ambiente escolar. Eu acredito que a gente já falou da questão de ouvir, né? Ouvir e ser ouvido, criar a questão um pouco mais de empatia entre essas gerações. Mas tem alguma dica prática que você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes que a gente possa já dar início, um pontapé inicial dentro da sala de aula? Tenho sim. Preste atenção. Você viu? Eu fiquei 5 segundos em silêncio e tenho certeza que nesse momento muita gente que estava com a cabeça baixa levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Eu posso usar recursos sonoros, posso dizer, ó, presta atenção aqui, eu posso usar o silêncio, eu posso usar recursos cênicos, eu posso trazer coisas lúdicas para a sala de aula. Eu já dei aula em pós-graduação de marketing com teatro de marionetes. Eu já botei dedoches, sabe aqueles fantoches de dedo? Já botei dedoches e iluminei com uma lanterna. Eu já fiz jogos de sombra em sala de aula com o velho retroprojetor projetando diálogos entre clientes e consumidores numa aula de marketing. É só botar a criatividade para funcionar. Dá para fazer música, já fiz os alunos criarem concurso de trovas sobre o conteúdo, eu fiz o diabo. Entendeu? É só ter criatividade. Hoje a gente fala muito, né, dessa questão de ser criativo de uma forma em geral, né? Principalmente na educação, porque como você mesmo comentou, o professor ele se desdobra em sala de aula, né? Porque ele precisa ser muito mais atrativo do que a tela, do que a internet, do que o celular, do que o computador. Então a criatividade, de uma forma em geral, ela é essencial para tudo hoje em dia, não é mesmo, Dado? E já fiz gincana com o uso de celular, quer dizer, gincana de conhecimento. Dividia a sala em grupos e eles tinham que usar o seu celular para procurar a solução. Então, acho que não é ilimitado, é só estar aberto e perguntar para eles o que eles mais gostam, saber quais são as músicas. Eu já entrei em sala de aula cantando a música que a meninada gostava. E eles me olharam e disseram, como é que você sabe isso? Eu digo, ué, se eu não falar a língua de vocês não vão mais prestar atenção em mim. Eles me dão um voto de confiança, entendeu? Pô, esse cara tá se esforçando para chegar na gente. Só que eu digo, né, o mundo mudou bem na minha vez, que quando eu tinha a idade deles, quase ninguém se esforçava. Dá para contar nos dedos os professores interessantes que eu tive. Né? E professoras. Múltipla escolha. Bom, nós temos um momento aqui no nosso podcast, Dado, em que eu sempre peço para os nossos convidados para que eles deixem dicas, né? Dicas de filme, de alguma leitura, de algum site, algum conteúdo que a gente consiga estender o tema do nosso episódio, né? Hoje nós estamos falando desse conflito de gerações, falando de criatividade, né? Falando de abertura e empatia. E eu gostaria de saber se você tem alguma indicação para quem está nos acompanhando agora aqui no Pode Aprender, que queira estender um pouco também o tema e conhecer um pouco mais sobre essa colaboração intergeracional dentro da sala de aula. Existe algum conteúdo que você possa compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Eu vou ser muito honesto, assim, eu acho que esse conhecimento está mais na rua do que nos livros, tá? A gente pode ler sobre comportamento de gerações em diversos livros que tem por aí. Acho que os artigos que a gente quer que acabam surgindo de fontes boas e fidedignas, seja grupos de psicólogos, psiquiatras que falam sobre gerações, seja grandes meios de comunicação que publicam pesquisas de comportamento de gerações, isso está disponível.
mas o que eu acho que é importante é a gente ter repertório de leitura dos clássicos. Então, assim, eu sempre decepciono quando eu vou em podcast ou quando eu vou em programa ao vivo, de rádio, de TV. Diz um filme. Eu digo, você vai ver os clássicos, vai ler o melhor da literatura mundial, porque a gente tem que conhecer cada vez mais de alma humana para se aproximar. E a alma humana está nos romances, não está nos livros de dicas de 5 técnicas para você chegar lá. Então, assim, gosto de insistir muito que o pessoal, gestores e gestoras com mais de 40 anos, assim, entrem no TikTok, mesmo que não goste, veja como é que os jovens se comportam, veja quais são as gírias que eles usam, quais são os gestos que eles fazem, para poder ter elementos de linguagem para se aproximar. Procure conversar com gente diferente, sabe? Para de seguir sempre as mesmas pessoas. Eu adoro confundir o algoritmo do Instagram, eu sigo todo tipo de gente, eu fico imaginando o algoritmo lá sozinho, assim, e esse cara aí, qual é a dele? Eu não sigo só as mesmas pessoas, os mesmos meios de comunicação, eu adoro seguir gente que eu não concordo, gente que até eu tenho um certo asco pela forma como fala, mas a pessoa é inteligente. Então, assim, quanto mais repertório, melhor. E eu sempre frustro porque eu não vou dizer o filme, o livro, o artigo. É um estado de espírito estar aberto ao novo. Tá? Ser curioso, querer saber de tudo. Eu acho que essa é a grande dica, e não especificamente aquele livro. Não existe aquele livro para resolver o problema da geração. Diversão para casa. Dado, eu quero agradecer imensamente a tua participação. Foi um bate-papo muito legal. Eu espero que a gente possa ter novos encontros como esse. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero deixar aqui aberto. Quem quiser conhecer um pouquinho o teu trabalho, acompanhar o seu trabalho, se você puder deixar as suas redes sociais, a sua rede de contato para os nossos ouvintes, ou quem queira conversar um pouco mais sobre essa mudança de gerações e entender um pouco mais sobre essa mudança de gerações, eu deixo aqui o espaço aberto para você deixar os seus contatos para os nossos ouvintes. Acho mais fácil ir no meu Instagram, que daí tem lá o Linktree, a pessoa vê todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais. O meu Instagram é @dado, né, DADO, _, que é aquele tracinho embaixo, Schneider. Como o Schneider é muito difícil de explicar, de escrever, né? Eu sempre digo, olha, bota @dado, _S, que já aparece uma careca em preto e branco, e a partir dali me siga. Eu produzo muito conteúdo, faço muitos reels explicando isso tudo que falamos aqui, tem lá no meu Instagram, e a partir do Instagram depois vai para outros. Tá bom? Perfeito. Dado, mais uma vez, muito obrigada, e eu também agradeço a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.